Oi, gente, boa noite, tudo bom com vocês? Como é que tá? Já vou enviando aqui pro pessoal a nossa live de hoje. Esse é um assunto bem interessante. Bora ver o pessoal que vai chegando. Olá, Sônia Dias, seja bem-vinda. Esperar o nosso convidado chegar. Segundou, né, pessoal? Boa noite. Clarice Stonry. Desculpa se eu não estiver falando certinho, viu? Seja bem-vindo. Boa noite. Nosso convidado já chegou, gente. E aí? Ai, meu Deus. Tentando não colocar o dedo aqui na frente da câmera. Deixa eu botar um fone de ouvido que tá meio baixo aqui, tá no volume máximo do celular. Ah, sim. Eras o meu fone até agora. Eu tô precisando comprar um. Aí tu acredita que não tá funcionando aqui. Mas eu espero que não esteja dando problema. Tá conseguindo me ouvir? Alô? Oi. Agora. Ah, beleza. Vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Eu tô sem o fone, mas qualquer coisa vocês vão me avisar. Esperando o povo chegar. E hoje, coincidentemente, né, duas Organizar. pessoas do norte, dois Ei, rapaz, paraenses com a mesma live. fiquei foi surpresa. Porque geralmente quando me chamam é no dia da Babi, mas aí quando eu vi que ia ter uma outra pessoa daqui do Pará, fiquei foi animado. Pois é, bora começar a julgar o assédio dos outros aqui. Mas sim, gente, para quem não me conhece, né, que tá chegando, meu nome é Roberta. Eu participo aqui do nosso canal do Encontro Espírita, junto com outros perfis maravilhosos também que estão chegando. E estamos aqui para mais um estudo do livro Coragem. Hoje vai ser o capítulo 49. Mas antes, gostaria de apresentar o nosso convidado de hoje, né? Nosso queridíssimo O Eu Espírita. Pode se apresentar. Oi, gente, sou João Paulo, também sou daqui de Belém do Pará e administro junto com alguns amigos a página O Eu Espírito. E a página surgiu muito no nosso intuito de tentar explicar o espiritismo por meio de coisas que a gente se identificava, como música, como desenhos, filmes, séries, humor também, que a gente vai levando um pouco na nossa plataforma do TikTok. E acabou que muitas pessoas foram se identificando com a gente também e isso nos fortaleceu no trabalho. E a gente busca sempre levar o conhecimento espírita com esse olhar do amor e da caridade, mas com essa nossa pegada de coisas que a gente gosta, de coisas que a gente curte também. Então, você quer começar a prece? Pode ser, posso começar assim. Vamos fechar nossos olhos, entrar em contato, em sintonia com o amor de Cristo e que Ele consiga nos guiar, nos orientar nesta reflexão. Que todos os nossos companheiros que estão chegando e que por algum motivo não puderam estar aqui hoje também sejam igualmente contemplados por essa energia do bem, essa energia do amor. Fique conosco, Senhor, agora e sempre.
Que assim seja. Que assim seja. Pessoal chegando aqui. Paula, seja muito bem-vinda. A Mel também. E qualquer coisa, gente, se vocês forem chegando aí vocês podem enviar para os seus amigos que estejam por aí online, que queiram participar também do estudo. E também vai ficar gravada essa live, caso vocês queiram assistir depois, viu? Então, começando o nosso estudinho de hoje, um título que importa, né? Eu achei um título bem interessante para um dos capítulos finais, sabe? Porque a sensação que eu tenho lendo, assim, tanto lendo quanto participando da live com... Acaba que as mensagens, elas tendem a repetir digamos assim, o seu interior, o seu verdadeiro significado por trás, sabe? Se usa de outras palavras, né? Mas o que importa, o cerne da questão, ele tende a se repetir. Acho que para que a gente consiga, de maneiras diferentes, né? E absorvendo esses conhecimentos. Porque muitas vezes a gente lê e absorver aquilo, internalizar é mais difícil, né? Do que a gente imagina no nosso dia a dia. Olha, a Babi chegou. Oi, Babi. Boa noite. Oi, Babi. Ela já vai falar que eu tenho que colocar aqui o título. Pronto. Tá aqui, gente. Big Talk Espírita. Então, o que Oi, você Cauê. acha? Começando a reflexão, né? A gente vai fazer a nossa leitura daqui a pouco, mas é importante que a gente comente, né? Da importância do que nós estamos vivendo com esta obra e com muitas outras obras que estão aniversariando em décadas, em séculos, neste ano, neste momento, e que de fato é um momento de muita luz, sabe? Porque nos convida a ter um olhar diferenciado para essas obras, principalmente Coragem, que nós estamos citando agora, que completa esse ano 50 anos. Quando ele traz essas reflexões mais íntimas do ser. Alô? Tá me escutando? Tô. Tudo certo. Tudo certo. Quando ele traz essas reflexões mais íntimas do ser, de fato nos convida para esse autoconhecimento e para que a gente consiga, de fato, repensar como nós estamos aproveitando nossa passagem aqui na Terra. Então, é um espaço que ele surgiu muito também por conta desse aniversário, né? Por conta desse contato que nós estamos tendo com essa data mais comemorativa dessa obra. Então, é um momento muito importante que, de fato, nós estamos sendo muito abençoados por conseguirmos viver, de fato, a intensidade dessa obra nesse momento em que ela está sendo comemorada, né? Com certeza. E o que eu acho sempre muito surpreendente, não só lendo essa obra, mas eu estou participando também do estudo das obras do André Luiz, sabe? Da vida no mundo espiritual. E o quão contemporâneo livros e mensagens de 50 anos atrás, né? Como, por exemplo, da obra Coragem. Mas, enfim, sem mais delongas, gente, começando aqui o nosso texto, ele começa com Emmanuel dizendo aquilo que não importa. Então, ele começa fazendo as citações, né? Não importa que a ventania da incompreensão nos usa o caminho, que a ignorância nos apedreja, que a injúria nos aponte ao descrédito, que a maledicência nos receba a jorros de lama, que a intriga nos envolva na sombra, que a perseguição nos golpeie, que a crítica arme inquisições para condenar-nos, que os obstáculos se multipliquem, complicando-nos a jornada, que a mudança de outrem nos relegue ao abandono, ou que as trevas conspirem incessantemente no objetivo de perder-nos. Eu acho que essas citações, né, são vários tipos de situações de crise, situações difíceis que a gente passa na nossa vida.
E eu acho que o último estrofe, né, que fala sobre as trevas conspirarem incessantemente com o objetivo de perder-nos, acho que é um sentimento, eu diria assim, muito comum entre nós, pessoas encarnadas. Porque a gente sabe que nós somos tanto influenciáveis, né? Tanto por encarnados quanto por desencarnados, assim como nós influenciamos outras pessoas com os nossos comportamentos, com as nossas atitudes. E muitas vezes a gente tem que fazer um esforço muito grande para que a gente retome a nossa vibração, a nossa mentalidade para pensamentos edificantes, para estudos como esse que estamos fazendo hoje, né? Que nos faça lembrar sobre aquilo que realmente nós precisamos prestar atenção. Eu acho que muitas vezes a gente tende a se deixar levar pelo cotidiano e perdendo esse pensamento, sabe? Essa ideia e praticá-la. Então, tá aí a importância da gente estar sempre em estudo, sempre buscando edificar nossos pensamentos, buscando, eu diria, a gente lembrar, a gente ficar mais sóbrio perante as vicissitudes da vida, que a gente não se deixe levar por elas, né? Certamente. E lendo de primeira, né, esse começo do texto de Emmanuel, a gente já fica, meu Deus, que homem insensível. Que pessoa mais desligada das vicissitudes humanas a ponto de estar falando que a minha dor, a minha experiência, o meu sofrimento, tudo aquilo que eu estou vivendo, nada disso importa. Ou seja, Mas a se eu minha estou dor, chateado, se eu estou triste, se eu estou revoltado, nada disso importa. Eu só consegui pensar no início, que cara insensível, gente. Quero parar de ler aqui porque ele não entendeu o que é a caridade. E quando a gente vai, de fato, conhecendo um pouco mais Emmanuel, se aprofundando mais sobre as obras dele, a gente percebe que ele gosta de fazer essa ambiguidade, né? De cutucar para que tu fique, ora incomodado, mas no final consolado. E, de fato, ele faz um alerta sobre o que, de fato, nós estamos depositando a nossa importância, né? Não é que não doa, não é que aquelas coisas cheguem, não vão nos ferir, mas que nós intensificamos muito isso com os nossos pensamentos e dando valor para aquilo que de fato não é tão importante, é passageiro. Eu atribuo a toda a minha condição existencial, eu atribuo toda a minha condição reencarnatória a um acontecimento ruim quando eu tenho muitos outros bons que eu já vivi, que eu posso vir a viver. E como é que eu vou alcançar tudo aquilo que eu posso viver se eu ficar me prendendo naquilo que vai me atrapalhar? Então, acredito que a grande observação, depois desse tapa na cara que ele nos dá e depois aquele abraço, vem muito para que a gente consiga, de fato, perceber o que seriam essas coisas que nos atrapalham de seguir, para que a gente consiga, posteriormente, abandoná-las para abraçar, de fato, aquilo que importa. sim, com certeza. E assim, uma coisa que eu acho interessante, que é exemplificado tanto nas obras, né, nos romances espíritas, quanto em histórias cristãs ou não cristãs de outras espiritualidades, né? O quanto que mostra que quanto mais a gente está em busca, quanto mais a gente está no caminho que é um caminho que vai nos transformar, que vai nos elevar, né? Nos transformar no sentido de levar uma maior evolução interna, mais difícil vai ficando, né? Eu diria que parece um videogame, assim, a gente vai passando nível, e aí o próximo nível a gente vai tendo que enfrentar outro chefão, sabe, da vida. E eu acho que muito do que o Emmanuel está trazendo nessa mensagem é sobre essa questão, né? E é aquilo que tu falaste, assim, a sensação que dá é que ele pensa, nossa, nunca viveu na Terra, né? Poxa vida, imagina, né? Ler o livro na renúncia depois. Ai, acho que deu uma travadinha aqui. Voltou? Voltou. Ah, beleza. Dá só um oizinho aqui pro João. Oi, João, boa noite. Seja bem-vindo, pessoal que tá chegando agora. Então, Boa voltando aqui noite, pro gente. texto,
Rapidinho, tem até um. Tu falaste, né? Me lembrou um pouco de um relato do Humberto de Campos, que na época que ele estava meio como jornalista do mundo espiritual, que ele se aventurou muito em observar como as coisas funcionavam. Então ele fazia muito o papel de um jornalista. Ele olhava as coisas, ele anotava, para posteriormente ir relatando a sua vivência para as pessoas, e tanto encarnados quanto desencarnados. E no momento desse, ele atuou como um acompanhante de um mentor espiritual. E esse mentor, ele viu desde o começo esse mentor espiritual, tipo, assessorando e contribuindo na harmonização de uma família inteira. E no momento que a família dorme, o mentor espiritual, mesmo de madrugada, está lá, acolhendo, recebendo todo mundo. E o Humberto de Campos fica só observando, fica só prestando atenção nas coisas que estão acontecendo. E até que chega mais um pouco mais perto do momento de acordar, e o mentor ainda está lá, né? O mentor ainda está lá amparando a família. A família acorda, a mãe da família acorda também, só que ela acorda de muito mau humor. Então o mentor direciona toda a sua energia para aquela mãe. E aí a família se organiza, vai para o trabalho, vai para a escola, e o mentor continua com ela, gerando assistência para que ela consiga se harmonizar. E no decorrer do dia, ela de fato vai se harmonizando, ela vai entrando em contato com o divino e vai se acalmando, até que chega mais pelo final do dia, a família volta e ela realiza uma atividade com a filha, que é uma costura, e no meio dessa costura, o mentor ainda está lá acompanhando desde o momento que eles estavam dormindo, acordaram, seguindo nessas atividades, e ela acaba se furando no meio da costura. E nesse momento que ela se fura, ela fica extremamente revoltada, ela começa a chorar, e ela fala como é que pode alguém ser tão desamparado por Deus dessa forma. E Humberto de Campos olha aquilo e fica, gente, a gente está com essa criatura quando ela estava dormindo, quando ela acordou, passou o dia inteiro com ela para ela se acalmar, e ainda estamos com ela e ela tem a coragem de falar que nós não estamos, que ela está desamparada. E aí o Humberto de Campos fica inquieto, né? Aí o mentor fala, mas é isto, Humberto, todos nós fazemos isso. Tanto encarnados e desencarnados, chega num momento em que a gente não consegue observar o quanto que a gente está sendo amparado, o quanto que a gente está sendo protegido, e a gente simplesmente se deixa abalar por coisas que não deveriam nos fazer abalar tanto assim. Se a gente tivesse em mente, né, se a gente tivesse com a nossa fé fortalecida, a gente saberia que de fato não estamos sozinhos a ponto de não nos deixarmos abalar com coisas do dia a dia. É claro que essas crises de fé todos nós temos e todos nós vamos passar, é natural, Uhum. mas que a gente consiga utilizar da fé raciocinada que o Espiritismo nos convida a ter, para que a gente saiba que estamos sempre protegidos, amparados e acompanhados. Então, da feita que nós tenhamos isso em mente, a gente dificilmente vai dar importância para aquilo que não importa, para aquilo que nos machuca, para aquilo que nos fere. Que a gente vai ter consciência de que aquilo é passageiro e que a gente não está sozinho, que a gente não vai passar por isso sozinho também. Sim, com certeza. Essa questão do sofrimento, da dor, sabe? É um ponto que eu acho muito interessante, tanto como estudiosa do espiritismo, quanto da área médica, sabe? Da área da saúde, do modo geral. Porque é incrível o quanto que o nosso cérebro ele tem uma capacidade de modular o tanto que a gente sente as coisas, inclusive em relação à dor, principalmente. Quando a gente, vou dar um exemplo aqui, tá, gente? Que eu sempre puxo a sardinha para esse lado, né? Você já sabe. Quando tem uma pessoa, por exemplo, que ela tá já nervosa, estressada, e aí, como essa situação da senhora que se machucou, né? É, ela passa por um momento de dor, sei lá, machucado no dedo, por exemplo. A chance dela sentir muito mais dor do que se, por exemplo, ela lidasse com aquilo com calma, é uma diferença absurda. E isso a gente vê em várias situações no dia a dia, sabe? Quando a gente está atendendo alguém, pessoas com a mesma enfermidade, mas com exames, com sintomas principalmente diferentes, sabe? Com manifestações diferentes. Geralmente a pessoa que tende a focar muito naquela situação não é uma regra, tá, gente? Mas a gente percebe que há um certo padrão de que essas pessoas elas tendem a ter manifestações mais agravadas, sabe? E não é que a pessoa tenha
culpa ou ela tenha alguma coisa a ver com o fato dela ter adoecido. Mas a maneira como a doença se manifesta no corpo dela pode ter, sabe? A gente percebe um pouco isso. Se perguntar para qualquer pessoa da área de saúde, talvez concorde comigo. E eu acho que isso... E Oi? Não, não, pode falar. Continua, por favor. E eu acho que isso remete às nossas enfermidades da alma, né? Do espírito, que a gente tem várias, assim, né? Que a gente precisa ainda resolver. E, e assim, claro que não dá pra gente resolver tudo de uma vez, mas ao mesmo tempo a gente não pode ficar, digamos assim, inerte, achando que, não, eu sou assim mesmo e pronto, sabe? A gente não pode tender nem para um lado nem para o outro. Eu acho que nesse momento que a gente se sente desamparado, tudo bem, né? Acontecer do nosso sentimento se dar uma desequilibrada, mas que a gente sempre procure se reequilibrar e lembrar que não é assim, que a gente está sempre sendo bem amparado, a gente só não consegue perceber. Na verdade, quanto mais a gente tende a se sintonizar e fortalecer a nossa fé, a gente tende a perceber mais essa ajuda. Mas a maioria de nós ainda não tem essa percepção com tanta clareza, né? Então, que a gente lembre disso, que a gente tem Exatamente. que agradecer, né? Porque a gente tende a lembrar muito também de fazer orações de pedido. Eu lembro de uma passagem dos Mensageiros que fala isso, sobre a questão do poder da prece. E tem uma exemplificação de que tem muita gente que usa a oração como um momento de fazer muitos pedidos, de tentar, assim, aliviar suas aflições. E tudo bem, é importante que a gente faça isso, inclusive. Mas que a gente lembre também de agradecer, porque nossos mentores estão aí o tempo todo do nosso lado, nos dando essa força, nos apoiando. A gente que não percebe, mas muitas das vezes, mas que a gente lembre. Até porque isso fortalece eles também, né? Fortalece o trabalho deles e fortalece a gente. Então, eu acho que é sobre isso. E o ponto que tu traz sobre a saúde, né, mano, eu concordo contigo plenamente. Tem uma fala dele do livro Pensamento e Vida que fala justamente sobre isso, que o pensamento ele plasma a vida que procuramos. Então, de fato, aquilo que eu estou me permitindo dar atenção, aquilo que eu estou permitindo que seja o foco da minha alegria, da minha dor, aquilo de fato vai estabelecer qual será, de fato, a questão energética que contribui para a saúde do próprio corpo, mas o quanto eu vou reproduzir isso no meu dia a dia e na minha convivência com os demais. Então, de fato, quando a gente estabelece foco, esse foco vai estabelecer tanto a nossa saúde física quanto as questões relacionais. E a que ponto eu vou conseguir, de fato, me entregar para aquilo que eu me proponho fazer, seja no ambiente pessoal, profissional, espiritual. Então, de fato, é como todo, é como cai no senso comum, né? Que o pensamento tem poder. Então, de fato, é algo que a gente tem que se preocupar bastante. Eu acho que o ponto é. Isso é uma coisa que a maioria das pessoas já tem como senso comum. Agora, o ponto é como trabalhar isso, que é uma coisa que poucas pessoas, eu acho que ainda param um tempo para pensar, para refletir como a gente trabalhar nossos sentimentos, como trabalhar nossas emoções e nossos pensamentos, né? E eu acredito fortemente, né, que a doutrina espírita nos ajuda bastante nesse sentido, da gente aprender a lidar com essas nossas. Nesse processo de cura interna, sabe? Então, nisso é muito bom. A gente está estudando, por exemplo, agora, tocando o dedo na ferida, se incomodando, que a gente sabe que a gente se identifica com isso também, mas que a gente faça isso para a gente reconhecer, né? Essas situações. Então, você quer comentar mais alguma coisa sobre essas estrofes iniciais? Acho que, acho que a gente pode prosseguir e a gente vai falando o que vier. Beleza. Continuando aqui, gente. Importa nos agasalhemos na paciência, que nos apliquemos a desculpa incondicional, que nos resguardemos na humildade, observando que só temos e conseguimos aquilo que a divina providência nos empreste ou nos permita realizar. Eu acho que até esse ponto já dá para falar bastante coisa. Começando por essa questão da paciência,
É engraçado que a última live que eu participei aqui, o tema era na hora da paciência. E é interessante quando a gente estuda uma coisa e aí essa palavra vem, essa ideia vem novamente, né? Eu acho que esse é um ponto muito crucial nesse nosso trabalho íntimo, é o cultivo da paciência, que é uma coisa que eu confesso para vocês que eu acho que eu vim nessa encarnação para trabalhar bastante isso. E não só paciência de saber esperar, mas paciência para saber compreender mais as pessoas, para saber entender mais o outro lado, para não focar tanto nos meus problemas pessoais e lembrar do todo, do coletivo, das outras situações que outras pessoas vivenciam, né? Então, eu acho que tudo isso embarca essa questão da paciência. Essa questão da desculpa incondicional, né? Quantos de nós consegue realmente chegar nesse nível de perdão, né? De chegar a um ponto em que a gente não sente a necessidade de perdoar porque a gente consegue compreender que aquilo faz parte da jornada da pessoa. E que quando a gente percebe que a gente só tem a capacidade de responder, a gente só consegue controlar aquilo que a gente responde, né, nossa reação, isso muda muita coisa, né? Quando a gente consegue controlar isso melhor. Então, eu acho que tem muito a ver com essa questão também. Certamente. E depois de muito ser estapeado, né, por Emmanuel, a gente chega finalmente na parte da consolação, que a gente estava esperando. A gente vai lendo, não encontra consolação. Aí lá no último parágrafo, o Emmanuel vem com uma abordagem consoladora para nós, em que ele traz, né, as questões de crise que nós podemos vir a enfrentar, e ele traz o antídoto, que é o que nós precisamos focar para fugir daquilo que nós estamos sentindo e percebendo. Então ele fala, se lhe veio a ofensa, então foque no perdão. Se alguma situação, algum acontecimento foi ingrato, foque na paciência. E que é algo completamente contrário do que nós temos, né, por instinto fazer. Quando a gente percebe uma situação de ofensa, nossa proteção, né, nosso instinto de proteção, ela se volta para que a gente foque na ofensa. Então, eu vou me proteger daquela ofensa. Eu não vou focar no perdão. Eu vou focar ou em ofender de volta ou me blindar para não me ofender de novo. Então, a questão do perdão é, de fato, fugir da zona de conforto. Então, quando o Emmanuel vai pontuando, né, nesse último parágrafo, quais seriam as medidas para a gente fugir daquele sentimento, ele vai nos dando ferramentas para que a gente pense por nós mesmos, tanto que ele não listou tudo que a gente pode passar, ele deu exemplos, para que a gente tenha esse raciocínio, para que a gente consiga desenvolver esse raciocínio. Nós temos muitos problemas, vamos passar por muitos problemas, mas a questão não é ter problemas, porque até o fato de nós reencarnarmos, né, na Terra, neste plano, é justamente para que a gente aprenda a lidar com alguns problemas que podem vir da condição humana. Só que a questão que o Emmanuel aborda não é tanto o problema, mas qual é a nossa postura diante dele. A impressão que tem é que nós somos seres muito reativos. Então, quando alguma coisa acontece, a gente reage àquilo, e o que ele nos pontua é que nós não devemos ser reação, e sim ação. A gente não tem que se mover pelo problema, a gente tem que agir diante do problema. Então, quando eu permito que o orgulho, a vaidade, o medo me guie para o que eu devo fazer ou não, eu não estou agindo em cima daquilo, eu estou de fato reagindo. É uma reação, é um impulso que vem por conta de uma dificuldade que eu estou passando. Então, da feita que eu consiga planejar o meu plano de ação diante daquela dificuldade, eu vou conseguir de fato utilizar recursos que de fato importam para que eu saia disso, e não que eu foque naquilo que não importa. Com certeza. Eu não tinha nem prestado atenção, mas realmente a cada parágrafo que ele tinha citado, ele traz como se fosse um lenitivo, né? Interessante. Por exemplo, a questão que ele fala sobre a injúria, a ponte de descrédito, tem tudo a ver com a questão de resguardar na humildade, porque geralmente quando a gente se sente magoado com uma situação de descrédito, é quando a gente estava numa expectativa de receber um reconhecimento que
enfim, faz parte de quando a gente faz um trabalho, mas a gente tem que tomar muito cuidado para não cair na questão da vaidade, né? E aí, geralmente, a gente se ofende porque a gente fere a nossa vaidade. Então, se a gente cultivar mais a humildade, a gente provavelmente vai ficar mais vacinado em relação a isso, né? E o ponto é que isso vai sempre existir, né? Isso vai sempre existir. A gente vai estar sempre em contato com a consequência do mal que fazemos e do bem que praticamos. Então, de fato, uma condição da existência, né? Uma condição desse nosso planejamento encarnatório. E o que vai estabelecer, de fato, o nosso destino é mais o como agimos diante dessa vivência, sejam acontecimentos bons ou os acontecimentos ruins. E que a gente consiga, de fato, utilizar disso tudo para aproveitar ao máximo aquilo que a gente está sendo oportunizado de bem. Que a gente não tente direcionar o nosso foco, nossos pensamentos, a nossa energia, de fato, para aquilo que não deveria estar sendo priorizado. Eu estava dando um tempo desde eu estava participando de um estudo do NEP e a gente estava lendo o Evangelho de Lucas. E tem uma passagem lá que Lucas relata sobre uma das visitas de Cristo para a pousada de Marta e Maria, eu acho. Acho que é Marta e Maria, mas se não for Marta e Maria, me perdoe. Mas bora usar Marta e Maria. Ele tá passeando lá pelo deserto e ele para na pousada de Marta e Maria. E no momento que ele pisa na pousada, Marta instantaneamente quer dar tudo do bom e do melhor para Cristo. Ele é Cristo, né, gente? Cristo pisou na minha casa, eu vou varrer o chão, eu vou fazer a melhor comida, eu vou dar para ele a melhor cadeira. Eu vou fazer com que ele se sinta muito bem aqui, porque ele é Cristo. Então Marta fica enérgica, ela vai fazer a comida, ela vai varrer o chão, ela vai organizar as coisas, vai dar água, e fica muito preocupada em, de fato, dar aquilo que ela acha que Cristo merece por estar visitando a casa dela. Que é também o que nós muitas vezes fazemos quando a gente recebe visita. A gente quer que tudo seja perfeito. Só que a irmã dela, Maria, ela não participa desse momento de recepção de Cristo. Ela simplesmente senta com Cristo e escuta o que ele tem a dizer. Então, enquanto Marta está lá toda cozinhando, limpando e servindo água, Maria está escutando o que Cristo tem para falar. E depois de um bom tempo que se passa isso, a Marta fica claramente revoltada, né, que ela está fazendo tudo sozinha, e ela vira para Cristo e pergunta: Mestre, isso não lhe incomoda o fato de eu estar fazendo, lhe recebendo da melhor forma, e Maria está só sentada sem fazer nada para lhe receber? E ele fala: o que estás fazendo, Marta? O que estás fazendo? Estás dando importância para aquilo que não tem valor. E poderias estar aqui escutando o que tenho a dizer, mas estás aí focando numa mera trivialidade que é uma recepção. Então é que de fato acontece. Tipo, quantos de nós não daremos tudo para ter um minuto de conversa com Cristo? E ela estava recebendo ele na casa dele e não estava conversando com ele. Estava cozinhando, estava varrendo o chão, estava servindo uma água, enquanto Maria estava lá ouvindo tudo que ele tinha a dizer. Então, se a gente for, de fato, trazer essa reflexão, essa interpretação para o que nós fazemos no dia a dia, certamente a gente está muito preocupado em arrumar uma casa, fazer uma comida, do que, de fato, sentar e escutar aquilo que nós precisamos ouvir. Seja das pessoas que estão ao nosso redor, seja da própria espiritualidade, dos nossos instintos protetivos, né? Mas a gente acaba direcionando o nosso foco e a nossa atenção para aquilo que, de fato, nos distancia do que, de fato, é importante. Daquele um minuto que eu poderia estar passando escutando Cristo. Sim, com certeza. Isso, nossa, pensar em várias situações, né, que a gente passa por isso. E que história interessante, eu nunca tinha ouvido. Eu achei muito legal, porque assim, né, como a Marta, muitos de nós poderíamos ser ela, né, da gente ficar, nossa, né, uma presença ilustre na minha casa, etc. E acabar, né, se distraindo com esses pormenores sociais e esquecer do mais importante, que era justamente ouvir esses ensinamentos, né? Ainda mais vindo diretamente de Cristo. E eu acho que isso também remete a uma outra questão, que a gente muitas vezes não para ouvir também, porque a gente tem um certo receio ou uma aversão a determinadas coisas que a gente precisa ouvir, que não são agradáveis para a gente, porque mexe com questões nossas, que a gente às vezes está muito confortável e não querer modificar.
E de uma forma, mas de uma forma ou de outra, a gente costuma, pela vida ou através desses estudos, a gente acaba ouvindo, né? E, e nos resta aprender a ouvir, aprender a compreender, né? Uma dessas maneiras eu acho que a maneira de Emmanuel é bem interessante, é bem inteligente dele jogar as mazelas e depois trazer uma solução, sabe? Ou pelo menos um guia, né? Um manual de instruções do que a gente deveria fazer. E assim, continuando um pouquinho mais o texto, gente, essa parte eu achei muito interessante, que ele fala que, observando que só temos e conseguimos aquilo que a Divina Providência nos empreste ou nos permita realizar. Essa parte eu acho muito interessante. Eu já tinha lido outros textos que falam muito sobre isso, sabe? Sobre a efemeridade das coisas e da nossa existência, né? Que é extremamente curta comparado com o tempo do universo, por exemplo. Muitas vezes a gente pensa que tem um desapego, né? A questões materiais tem a ver única e exclusivamente ou majoritariamente com questões financeiras, né? Mas não é sobre essa questão. Eu lembro de uma história, não vou saber explicar assim perfeitamente, tá, gente? Mas é porque eu ouvi de uma live sobre São Francisco, né? Inclusive, eu gosto muito da oração dele, porque eu acho que resume muita coisa, sabe? Do que a gente deveria fazer, né? No nosso dia a dia. Mas voltando para a história, né? Que ele é considerado um exemplo de desapego das questões materiais, né? E o que acontece é que ele tem uma situação que ele está conversando com, não sei se era um discípulo ou se era outro frei, né, outro padre, e aí ele comenta que ele estava preocupado, né, com como seria quando ele desencarnasse, como ficaria os outros discípulos, outras pessoas que participam lá da congregação, eu acho. E aí essa pessoa que estava conversando com ele responde assim: mas isso daí é um apego. Você tá apegado. E aí ele fala assim: não, isso não é apego. Como assim é apego? Não tem né? Ele responde dessa maneira, mas na verdade era um apego, sim. Era um apego às relações que ele tinha construído, né? Então, a gente tem vários tipos de apego. Tem esse apego material, tem um apego à nossa inteligência, né? Que nos foi concedida de conseguir estudar, de conseguir academicamente, né, usufruir disso. Então, o que a gente tem que trabalhar é que tudo que a gente tem nessa vida, inclusive o nosso corpo aqui, é emprestado, é uma coisa efêmera e que a gente tem que saber usufruir com sabedoria. A gente tem que saber, eu posso falar, a gente tem que saber viver com um equilíbrio, né, em relação a isso, lembrando sempre dessas questões. A palavra mesmo é equilíbrio, porque até quando a gente foca muito naquilo que, em tese, é muito bom, né? Até trazendo um pouquinho para a realidade de trabalhadores espíritas, quando a gente se envolve muito com o trabalho do movimento espírita e deixa de lado outras questões que a gente precisa fortalecer e exercitar. Então, quando a gente tem uma vivência de Kardec, em que ele se viu muito ocupado com a produção da Revista Espírita e das reuniões mediúnicas, que ele acabou perdendo aquela essência do que seria o trabalho mediúnico envolvendo a espiritualidade. Então a espiritualidade fala que Kardec precisa tirar férias. E Kardec fala que ele não pode tirar férias, que ele está muito ocupado, ele tem muita coisa para fazer, que a última coisa que ele precisa de agora é de férias. E a espiritualidade manda Kardec tirar férias. Fala, eu preciso que tu tires férias. Então Kardec se isola numa praia longe do que eles tinham para lá. E por incrível que pareça, a conexão com a espiritualidade de Kardec foi muito maior nas férias do que quando ele estava trabalhando em reunião mediúnica. E justamente essa conexão fortíssima com a espiritualidade fez com que ele trouxesse uma obra básica que era o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele idealizou o Evangelho segundo o Espiritismo quando ele conseguiu se conectar de fato com a espiritualidade
se focando e se fortalecendo naquilo que importava. Então é de fato isso que nós temos que ter em mente também. O trabalho dentro do movimento espírita é muito importante. Mas nós nos comprometemos com muitas outras questões também. Questões familiares, questões que envolvem nosso ambiente profissional, nossa questão relacional com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, quando a gente foca tudo em uma só coisa e deixa a desejar nas demais, isso será cobrado, isso terá que vir a ser recuperado e fortalecido nas demais vidas se a gente não der atenção para isso agora. E o próprio Chico fala que a gente precisa se fortalecer para poder chegar aonde a gente pode chegar. Ele fala até que quando a gente vai fazer um aeroporto, a gente se preocupa primeiro em fazer uma pista, depois fazer as torres de observação, para aí sim pensar no avião que vai estar lá. Para aí sem saber onde é que eu vou botar o avião, qual vai ser o avião onde ele vai estacionar. A questão é preparar o espaço para isso, é preparar o que a gente tem que preparar para se fortalecer. E a gente não consegue se fortalecer se a gente focar em uma única coisa, seja aquilo que em tese nos faz bem ou aquilo que nos faz mal, porque quando a gente direciona tudo para um único ponto, a gente acaba deixando a desejar em muitos outros. Sim. Nossa, essa questão de levar esse equilíbrio é algo desafiador, eu diria. Mas é algo extremamente necessário para o nosso equilíbrio como um todo, para a nossa saúde física, psíquica, espiritual, inclusive. A gente tem que ter esse momento, saber a hora do descanso, né? A gente vive atualmente uma sociedade que tende a nos levar a uma maneira muito maquinicista, eu diria, de fazer as coisas, para tudo. Tudo a gente quer fazer muito, a gente quer superar metas e objetivos, etc. E isso é muito importante, né? Que a gente tem essas metas, mas que a gente saiba equilibrar entre isso e outras questões mesmo. Porque senão também a gente fica muito cansado para fazer o que quer que seja. Inclusive, estar aqui estudando, levando a mensagem do Espiritismo para outras pessoas que estão nos ouvindo agora, por exemplo. Eu acho que essa questão é muito importante também. E só para responder o João Carlos, que ele tinha mandado uma mensagem mais cedo, é porque eu tô com o apoio aqui do meu celular meio improvisado. Então, eu tô tentando não mexer muito para ele não cair. Então, é isso. O que importa é o perispírito, vocês estão conseguindo ver daqui. Tá certo? Mas enfim, deixa eu ver se tem mais algum comentário. O João também falou que são Marta e Maria, sim. Maria escolheu a melhor parte, é verdade, né? Ela escolheu o principal, que é estar de ouvidos atentos, né? Mas enfim, dando continuidade aqui para o texto, a gente já está chegando no finalzinho dele. Ele diz assim, que nos cabe responder o mal com o bem, sejam como sejam as circunstâncias. E que devemos aceitar a verdade de que cada coração permanece no lugar em que se coloca. E que por isso mesmo devemos, acima de tudo, observar a consciência tranquila, trabalhar sempre, abençoar todos, procurando reconhecer que todos somos de Deus e todos estamos em Deus, cujas leis nos julgarão a todos amanhã e sempre, segundo as nossas próprias obras. É isto. Como sempre, o Emmanuel trazendo no final essa questão de que nós estamos todos no mesmo mar, não diria no mesmo barco, que é uma coisa que eu aprendi com uma amiga minha, que ela diz, essa frase do mesmo barco é um pouquinho errônea. Acho que diria que todos nós estamos no mesmo mar dessa encarnação, mas em barcos diferentes. Mas a gente sabe navegar o nosso barco, né? Dentro das tempestades, dentro da calmaria também. Eu acho até, inclusive, que às vezes tem situações que a gente considera fácil, mas que seriam os momentos fáceis da vida, mas às vezes esses momentos são os mais difíceis para a gente não se deixar levar por exageros, sabe? Que é uma coisa que, assim, um exemplo mais, digamos assim, mais fácil de dizer, por exemplo, pessoas que nascem para ir em situações de poder ou situações de muita riqueza, sabe? São encarnações que tendem a ser muito perigosas, porque a pessoa tem que ter um nível de não diria autocontrole, mas um nível de
de entendimento que faça com que ela não sucumba às viciações do mundo que a gente vive, sabe? E às vezes a gente julga, né, internamente, a gente, né, pensa em relação a isso, mas se a gente estivesse no lugar da pessoa, como a gente agiria, né? Então, eu acho que a gente tem que saber navegar nessas duas situações, nas difíceis e nas fáceis também. Ou as supostamente fáceis. Porque são provas diferentes, né? Então, algo que exemplifica muito também a questão disso é quando a gente lembra da parábola dos talentos, né? Em que um foi confiado 10, outro foi confiado um, mas ambos a missão de multiplicá-los. Então, de fato, o processo de multiplicar ele é igual para todos, só muda o que eu estou tentando multiplicar. Uns estão tentando multiplicar dentro da prova da riqueza, que tem seus desafios, outros estão tentando multiplicar dentro da prova da pobreza, que tem também seus desafios, não dizendo qual é mais fácil, qual é mais difícil, porque isso só quem está vivendo vai dizer o que é fácil e difícil para si, e deixando também, né, a conversa, a questão das pautas sociais que são da condição humana, mas a questão da dificuldade da condição reencarnatória é algo muito íntimo também, mas é um convite a multiplicar esses talentos que foram confiados, independente da condição. Sim, com certeza. Dando boa noite para a nossa amiga Luísa, que acabou de chegar pela página dele. Oi, Luiz. Boa noite. A gente está aqui quase no finalzinho, mas vai ficar gravado, como sempre, nossa live. Mais uma vez, recebendo os ensinamentos de Emmanuel e os tapas que a gente leva internamente quando a gente está estudando. Mas, enfim, eu acho que, em suma, essa mensagem ela traz muito sobre o que importa. Voltando mais uma vez para o título, a gente focar nas nossas reações, como tu tinha dito antes, né? Acho que seria redundante falar, mas em relação à nossa reação perante as coisas, que a gente saiba agir perante as coisas e não somente reagir. Eu gostei muito dessa tua fala. E eu acho que essa questão de responder o mal com o bem está muito atrelado com conservar a consciência tranquila. Porque quando a gente passa por situações difíceis, eu lembro muito de uma, não sei se é uma frase, mas que remete a Chico, né? Em relação a essas situações, muito melhor que a gente seja a vítima do que o algoz, né? Não que a gente queira ser a vítima das situações, mas que se for para escolher entre uma coisa e outra, é melhor que a gente não responda se tornando algoz, porque isso traz muito mais sofrimento e turbulência interna do que, enfim, remorso, né, sobre coisas que a gente faz, do que essa tranquilidade que a gente está sempre buscando, porque a real é isso, né? A gente está nessa busca desse equilíbrio, dessa tal da felicidade plena, que, assim, uma opinião minha, tem muito a ver com isso, da gente chegar a um ponto que a nossa consciência está tranquila perante as nossas ações, sabe? E, enfim, Sim. eu acho que, em suma, acho que eu tenho que dizer é isso. Você quer complementar? Sim. De fato, aquilo que tu falaste, né? Que eu não ser a pessoa que praticou o mal, mas a pessoa que sofreu. É muito parecido com uma fala do próprio Paulo de Tarso, que ele diz que o foco não é não ser amado por alguém, mas o foco é aprender a amar o outro. Então, quando tem esse movimento, né, de que eu devo aprender o que é o amor para poder transparecer esse amor para o outro, independente do que o outro faça comigo, que já é essa construção lá do... acho que é Filos para o Ágape, eu acho. Filos para o Ágape. A gente tem esse amor construído, a gente consegue amar o outro e dar aquilo ao outro, independente do outro. Então é o convite que nos faz. Só que esse amor, ele está muito entrelaçado, né, com o que seria a simplicidade do divino. Então a gente reflete um pouco sobre o que seria esse amor ágape, que Paulo tanto nos fala na carta aos Coríntios, que é o amor que Cristo teve por nós, que Cristo tem por Deus, e que Deus tem por nós também. Então quando a gente consegue internalizar o que seria esse amor, a gente consegue se fortalecer diante das adversidades a ponto de não focar na adversidade, de não focar no irmão que me bateu, mas focar em entender, compreender aquele irmão a ponto de que essa violência não me afete tanto quanto afetou ele por me bater.
afete muito mais a ele que fez aquilo do que a mim que sofreu. Então não é que eu não vou ligar para agressão, não é que eu não vá ligar para violência, mas se eu me fortalecer naquilo que importa, se eu me fortalecer na essência do amor que a gente não foi convidado a ter, o meu movimento e meu pensamento vai ser completamente diferente do que eu teria agora sendo agredido. Então é de fato aquilo que é o convite que nos é feito. Quando a gente se fortalece no amor que nos foi proposto, a gente consegue olhar as adversidades com outro olhar. A gente consegue olhar o agressor com outro olhar também. Então, eu tenho até uma reflexão do Haroldo Dutra, que ele fala muito sobre isso, sobre como a gente diz acreditar no que a gente de fato ainda não acredita. A gente reforça a nossa crença em Deus, a gente reforça a nossa crença no amor e por vezes a gente ainda questiona muito aquilo que a gente taxou e rotulou de perfeito e infinito e um amor maior de todos. Mas se de fato eu acredito nisso, eu não questionaria. Se eu de fato acreditasse que Deus é infinitamente bom e justo, eu não iria desacreditar ou eu não iria questionar as vivências que de fato eu estou passando por conta do seu amor em bondade e justiça. Então ele fala que o movimento que a gente tem que fazer é muito mais fortalecer aquilo que a gente diz acreditar do que focar de fato nas adversidades, que é onde a gente vai se fortalecer com o verdadeiro amor. E o exemplo que Haroldo dá sobre isso é no avião, em que eu entro no avião e na feita que eu entro no avião, eu não me preocupo em que faculdade o piloto fez, eu não me preocupo se a turbina está em dia, se está tudo ok, eu não me pergunto se ele botou gasolina suficiente eu quero. Eu não me preocupo com nada, não vou nem atrás do fabricante do avião. Eu simplesmente entro no avião, sento e acredito que a empresa é competente o suficiente para me fazer voar e chegar onde eu quero em segurança. E que o piloto é capacitado o suficiente para simplesmente me fazer, com a mesma capacidade que tem de fazer o avião levantar, ele vai ter a capacidade de fazer o avião descer. E isso eu estou atribuindo a coisa que tem de mais valioso, de mais importante na minha vida, que é para mim, que é a minha vida, num piloto, num espírito imperfeito, que está passando pelas mesmas provas e mesmas dificuldades que eu. E eu não consigo me entregar dessa mesma forma para aquele que eu julgo, que eu falo como o perfeito, o soberanamente bom e justo, que é Deus. Eu me entrego para o piloto, mas eu não me entrego para Deus da mesma forma. Então, eu confiar minha vida para um espírito imperfeito e não confiar para a pessoa que eu digo que é perfeito, então aí que entra a contradição. É como se de fato eu falasse que acredito por falar e não de fato acreditasse naquilo que eu estou reproduzindo. Então, nosso movimento é de fato aprender o que seria o amor e fortalecer muito mais a nossa crença. De fato, internalizar aquilo que eu estou falando para os outros que eu acredito, que é a justiça divina. Sim, com certeza. Nossa, é desafiador mesmo a gente ter. Eu acho que um dos motivos também é justamente pelo fato de que a gente talvez não acredite ainda, ou ainda tenha muita dificuldade de compreender racionalmente esse amor ágape infinito, esse amor incondicional e essa justiça. Eu acho que pelo fato de a gente não estar vendo o todo, né, tá vendo só um pedacinho, sabe? Do que dessa jornada, a gente fica com esses questionamentos, a gente tem muita tendência a desacreditar, né? E esse aí é uma questão de treino, aí é no dia a dia, aí a gente está aqui estudando, a gente está aqui conversando sobre isso com vocês, para a gente ir fortalecendo e nos fortalecendo cada vez mais. Até chegar a um ponto, se Deus quiser, que a gente já vai estar fortalecido em relação a essas coisas e a gente já vai estar um espírito mais evoluído, né? Nessa jornada de regeneração aqui do planeta, que é mais um passinho, né? Mais um step da nossa vivência aqui enquanto espírito. João, eu queria te agradecer por esse estudo de hoje, viu? Agradecer a todo mundo que participou, que está chegando agora. Saibam que a live vai ficar salva, caso vocês queiram assistir depois. E aí, eu acho que o Aloysio fez um comentário para você cantar. Rapaz, a Luísa, que a Luísa não pede chorando, que eu não faço sorrindo. Eu vou ver porque eu perdi meu adaptador do meu microfone de mesa, que deixava o som um pouco melhor. Mas eu vou tirar o fone de ouvido e aí é isso, gente. Se ficar ruim, perdão.
ou é a internet ou é o captador do celular, mas eu espero que fique bacana. Peraí. Ai, Ah, vambora! Que bom que ele trouxe o convite aqui, ó. Já vai ser nosso encerramento com música para harmonizar. olha aí. Só. Acho nada. Deixa eu tirar aqui. Tem uma música daqui do Pará, de uma artista espírita que chama Renata Almeida, que é justamente um convite aqui diante das adversidades, diante dos problemas, que a gente consiga buscar força para seguir em frente. E é de fato que Emmanuel nos traz, né? Ele começa com aqueles tapas, mas aí do meio para o final ele chega com a consolação e nos dá recursos, instrumentos, ferramentas para que a gente consiga de fato pensar em como seguir em frente. De fato vai ter a consolação, mas todo o texto ele gira em torno da gente conseguir pensar em meios de fazer a gente sair daquilo. De fato, nós o agente da mudança e não alguém trazendo a solução para nós. Então, o convite é para que a gente consiga seguir em frente. Se só olham para trás e não encontra paz em teu caminho, segue em frente. Se a mágoa te conduz, procura a tua luz e ora sempre, sempre. E a tristeza vai passar, deixa a alegria te chamar. Vamos desvendar todo o teu véu e admira mais o céu. Não espere pra si o amanhã surgir, já e atua no teu presente. Se não sentes teu olor e planta uma flor no grande jardim da tua mente, que a tristeza vai passar, deixa a alegria te chamar. Vamos desvendar todo o teu véu e admira mais o céu. Que a tristeza vai passar, deixa a alegria te chamar. Vamos desvendar todo o teu véu e admirar mais o céu. Yeah, 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 yeah. Hey, 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 vai encontrar tua paz. Aê, parabéns! Ai, eu queria ter esses talentos. Não foi nessa encarnação, mas olha, gente, o pessoal aqui aplaudindo também. Rapaz, essa música é toda a juventude do Caminheiros do Bem. Que saudade. Nossa, sim, assim, eu não sei cantar ela assim toda, nem me atrevi aqui, mas quando começou eu fiquei, nossa,
o início dos encontros lá do Caminheiros, selado. Saudades, inclusive, né? Essas reuniões presenciais eram maravilhosas. O pessoal faz um trabalho incrível. Enfim, gente. Me falaram que até início do ano que vem volta, se Deus quiser. Ai, amém. Eu espero também. Esse ano a gente está chegando perto de um período assim que para o paraense é tudo, que é o Sírio, né? Que a gente tem aqui de Nazaré, que é um momento assim, independente de religião, é um momento muito especial para nossa cidade, porque a gente sente mesmo uma diferença de vibrações no ar. Quem já viveu sabe, né, João? E aí, Exatamente. esse ano eu acho que a gente ainda não vai ter da maneira como costuma ter, mas já vai ser um ano mais feliz, porque aqui a vacinação deu uma boa avançada. Então, fica aqui o recado, pessoal. Quem já tiver na sua idade, se vacine. Muito importante. E, enfim, eu queria agradecer mais uma vez pela presença ilustre, pela música, né? Que eu tenho certeza que o pessoal amou, tá fazendo vários, ó, aplaudindo, a Babi, o João, a Luísa, o pessoal que tá aqui com a gente. E é isso, pessoal. Que agradecer também pela espiritualidade, né? Que por estarmos aqui hoje. Fazer uma breve oração antes de a gente terminar. Quem quiser fechar os olhos, respirar fundo. Levar nossos pensamentos à espiritualidade, agradecendo pelo dia de hoje, pelo trabalho que tivemos cobertos de êxito, agradecendo nossos mentores espirituais por estarem aqui conosco, nos auxiliando, e agradecer por cada um que esteve aqui conosco, que participou desse estudo também, e pedir por que tenhamos uma noite tranquila, uma semana com muitos momentos de alegria, que a gente possa ter perseverança e motivação nas nossas atividades, que a gente consiga ter internalizado mais um pouco essas mensagens que trouxemos hoje. Somos instrumentos da espiritualidade nesse momento para transmitir, que a gente consiga levar essas vibrações para as nossas casas, para as nossas famílias. E mais uma vez agradecer a termos essa saúde, essa capacidade de nos conectar, mesmo que à distância, e que esse período tão difícil que estamos passando, que ele em breve, né, a gente consiga superá-lo. E pedir, né, também pelas pessoas que estejam ainda nos hospitais, pelas pessoas enfermas, que elas recebam também essa força da espiritualidade amiga. Muito obrigada, que assim seja. É isso, gente. Boa noite. Fiquem com Deus.